Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais essa edição da Eden News, essa iniciativa da Eden Educação que traz para os empresários do varejo independente informações, conhecimento, tudo de forma leve, de forma descontraída, para que a gente possa juntos analisar as notícias que saíram na última semana, fazer uma reflexão disso a partir de uma leitura do mercado e também para que a gente possa entender como nós podemos aprender sobre gestão, sobre gerenciamento de loja, enfim, tudo aquilo que pode contribuir para a profissionalização do empresário do varejo independente. Eu sou Paulo Costa, CEO da Eden, e agora estamos aqui com o nosso amigo... Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vinícius Rodrigues, diretor de comunidade aqui da Eden. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, seja através do nosso podcast, seja através do nosso canal no YouTube. Então, tenho certeza que todos os conteúdos apresentados hoje vão ser muito relevantes para a gestão do seu negócio. E tudo aquilo que você precisar, tiver dúvida, coloca nos nossos comentários, nos chama. A gente está aqui para poder te ajudar. Vamos embora? Exatamente, exatamente. E vamos então para quais são as notícias. Corta para mim, corta para mim aqui do outro lado ali, ó. Do outro lado. De olho na notícia. Vambora. Vambora. Com esse olhão aí da notícia eu fiquei até assustado, cara. Você me deu uns... Quando você falou corta pra mim, eu falei, meu Deus do céu, o que ele vai fazer? Corta pra mim. Corta aqui não, corta. Vambora, vai. Vamos lá, então, as notícias que a gente vai comentar foram algumas notícias, né, Vinícius, que saíram ao longo da semana nos principais portais, no Panorama Farmacêutico, no Valor Econômico, e que dizem respeito ao varejo farmacêutico. E as notícias que a gente vai... discutir aqui no dia de hoje com vocês são: supermercados e atacarejos aceleram a abertura de farmácias. O Açaí planeja 25 lojas piloto Mundo Saúde e Cencosud, é isso mesmo? Cencosud, exato. Tá louco, eu acho que meu óculos não está funcionando mais, cara, tô precisando trocar. Quer? Quero, me parece. Vambora. Piorou, velho, não consigo ver nada, dá licença. Cencosud integra farmácias ao Presunic Giga. A pressão no varejo tradicional deve escalar em 18 meses. Muito bom. Próxima, a abertura de farmácias cresce 23%, mas independentes amargam perda real. Tá? Setor ganha 8.331 novos PDVs. Lupa mesmo, eu tô precisando, acho que tá eu vou usar. PDVs, grandes redes crescem 15,9%, praticamente 16%, impulsionadas por mix de 10 mil SKUs em média. E GLP-1 também, né? Com Vamos toda combinar, certeza. né? Todo mundo está querendo ficar magrinho. Enquanto independentes avançam apenas 1,9%, uma diferença muito grande. Bora! Anvisa aprova Ozivy, primeiro análogo nacional Ozempic MS, lança semaglutida sintética com desconto de 30% e mira 500 milhões de reais. Promessa de dobrar a margem do varejo atrai o Canal Farma. Promessa é dívida, hein? Eita! Pílulas de GLP-1 disparam nos Estados Unidos e iniciam transição histórica. Fundaio, da Eli Lilly, atinge 17 mil receitas semanais em um mês. O formato oral ganha força ao eliminar restrições severas de jejum. Eu gostei dessa voz que você fez de locutor, viu? Boa noite. Paraguai proíbe marcas irregulares de tirzepatida na fronteira. DIN avisa barra canetas falsificadas e sem registro. Alerta atinge mercado informal brasileiro, onde genéricos clandestinos custam 5 vezes menos. Bueno. Genéricos têm crescimento recorde e faturam 5,57 bilhões de reais. Categoria avança 17,6% e se consolida como motor anticrise das drogarias. Só no primeiro trimestre, Losartana e Dipirona lideram o volume. O povo tá... Caramba, a gente tá Acabou? bom nisso, né? Fechou, Enzo? São essas notícias? Tá bacana, muito bom. Então tá, tudo isso de notícia, Só a gente tudo tem isso. coisa pra falar. Da última vez a gente ficou 1h30 pra falar 3 notícias, agora a gente tem mais 5, 6? 6, então a gente vai estar aqui durante as próximas 3 horas, é isso? O povo não vai aguentar a gente não, rapaz. O que você acha, Vinícius? Eu acho que a notícia é boa, as notícias são interessantes e, de fato, vai prender a atenção de quem está ouvindo ou assistindo a gente. Não, e eu acho que o mais legal é que, às vezes, o empresário de farmácia está tão na correria do dia a dia, né, dos desafios, problemas,
é regulação que muda, é lei que entra, é desafio novo, e aí, muitas vezes não tem tempo de ver, e eu acho que é legal uma forma de quem não tem tempo se informar do que está acontecendo e também acompanhar um pouco de como é que a gente pensa a respeito de como o mercado está sendo transformado pelas notícias que aparecem e também como a gente pode evoluir a gestão das lojas. Porque a gente pode olhar tudo isso sobre a perspectiva de que as mudanças são ruins ou que elas são oportunidade. Tudo depende. Fazer você olha do o copo limão, cheio ou você olha o copo vazio. Do limão à limonada. Tem gente que pega o Enzo? limão e espreme na cara. Tem que ser diferente. Exatamente. E nós estamos aqui para apresentar oficialmente para vocês Eden News. Informação para quem decide. Vamos lá, vamos para a primeira notícia então? Coloca lá, Enzo. Então, vamos falar de supermercados e atacarejos aceleram a abertura de farmácia. As redes de supermercado Açaí Atacadista e Cencosud Brasil preparam a abertura de farmácias dentro de suas lojas. A movimentação ocorre após a sanção da Lei nº 15.357 de 2026 em março. Legislação que autorizou os supermercados e atacarejos a instalarem farmácias completas em suas dependências. O Açaí planeja inaugurar 25 farmácias piloto até dezembro de 2026, com potencial de expandir o modelo para mais de 250 de suas mais de 300 lojas. O projeto recebeu o nome de Mundo Saúde e visa otimizar as vendas por metro quadrado aproveitando estruturas já existentes. Já o Cencosud Brasil, que mantém farmácias sob a marca G Barbosa há 25 anos em áreas externas, planeja integrar farmácias ao interior das lojas Presunic e Giga Atacado, replicando um modelo de sucesso consolidado no Chile. No Nordeste, o Grupo Mateus estabeleceu uma joint venture com a Toureiro Pharma para formar a rede popular Mix Toureiro Pharma. A pressão competitiva mais visível deve ocorrer entre 18 e 36 meses, período necessário para que as implantações ganhem escala e o consumidor incorpore o hábito de comprar medicamentos junto com a cesta de alimentos. Então, é isso, né? O plano do Açaí é de abrir 25 farmácias piloto até dezembro de 2026, com potencial de expansão para 250 de suas mais 30 lojas. A questão é que desde que foi de fato promulgada a legislação que permite que os supermercados possam ter farmácias, a gente precisa fazer um adendo aqui, né, Vinícius? Porque essa questão de supermercado poder vender medicamentos dentro das farmácias é um pleito já muito antigo, um lobby, né, do setor supermercadista, ou seja, do alimentar, um lobby do varejo farmacêutico tentando impedir a entrada, né, de um novo competidor, mas no mercado de livre comércio, né, é muito difícil você impedir, porque a visão que se tem é de que quanto mais concorrência, melhor são as oportunidades para o consumidor. É exatamente o oposto disso, né? Totalmente. O que me parece, e dentro daquilo que a gente conversou no mercado e que a gente viu, é que as entidades, né, que de certa forma têm maior representatividade no segmento, né, entendendo que essa era uma pauta que estava chegando no limite, né, vendo realmente que a coisa estava indo para realmente que isso se realizasse, concentraram os esforços em assegurar que os supermercados, ok, vai ter farmácia, então segue a legislação assim como a gente segue, ou seja, vamos atuar no mesmo critério sanitário, seguir as leis sanitárias, os medicamentos não podem estar junto com os alimentos, tem que ter uma área reservada, medicamento tem que estar atrás do balcão, né? Então tem que ter farmacêutico, né? Assim como manda a legislação, ou seja, se vai ter farmácia, tem que seguir a regulação da mesma forma que a gente da mesma forma que a gente segue, porque a preocupação das entidades era que os supermercados pudessem ter os produtos nas gôndolas, né, os medicamentos, principalmente MIP, né, nas gôndolas, junto com demais outros produtos, que não seria, do ponto de vista sanitário, um movimento justo, né? Mas a partir do momento em que os supermercados podem ter farmácia, mas tem que seguir as mesmas regras, os mesmos regulamentos, apesar, obviamente, de termos um aumento de competição,
né, na medida em que isso acontece. Me parece que o jogo, pelo menos da forma que foi estabelecida, foi justo, né? E a gente também tem que levar em conta que farmácia em supermercado já existe em muitos lugares, né? Exatamente. Não tinha dentro do supermercado, mas na entrada, no estacionamento, no estacionamento, no corredor já tiveram. Então, perfeito. as notícias sempre vêm, né, com aquela da coisa vai aumentar a concorrência, sensacionalismo, às vezes até exagerado. mas a gente precisa ser bem Exato. ponderado de entender que existiam farmácias e supermercados, já tinha esse movimento, né, em muitos lugares. É óbvio que agora elas ganham uma legitimidade, mas vão concorrer com as farmácias no mesmo pé de igualdade, e aí cabe a cada um fazer seu trabalho corretamente. Perfeito. E se você parar para ver, essa é uma discussão que já vem se discorrendo há algum tempo, né? E aí, se você parar para ver, é muito interessante porque olhando no contraponto disso, e quando as farmácias começaram a vender itens de supermercado? Ninguém pensa desse lado. As farmácias eram muito focadas em medicamentos genéricos, similares, os próprios medicamentos higiene e éticos. beleza ainda vai, né? Mas tem lugar que a gente começa a ver que tem os modelos de drugstore que Perfeito. vai ampliando também o mix de produto. Então a gente acaba tendo que fazer um meia-culpa de que pau que bate Chico, bate em Francisco, né? Chumbo trocado não dói, essa é a verdade. Chumbo trocado. Agora, independente disso, isso não muda o fato de que seja grande rede, seja média rede, seja farmácia independente, o problema não é o aumento da concorrência. O problema é quando a concorrência ela aumenta e nos encontra despreparados. Exatamente. Essa é a lição de casa que não foi feita quando deveria ter sido feita. E às vezes a gente vê, né, e você que é empresário do varejo independente, nós temos os nossos empresários que fazem parte aqui, membros da comunidade da Eden, a gente costuma sempre orientá-los, né, mostrar que a forma correta de ver o mercado é de olhar para o mercado e entender que o mercado é um mercado que está sempre em mudança e a gente tem que estar sempre preparado para ele. O problema é que, muitas vezes, né, as farmácias, como farmácias independentes, muitas vezes, vão deixando de fazer aquilo que é básico e aí quando o mercado muda, aumenta a concorrência, vem o medo, né? Vem o susto, né? Poxa, correr atrás do prejuízo, agora vai entrar né? no supermercado, Isso. agora entra agora 5x2, agora é isso, e vai fazendo um desânimo, né, no empresário. A gente vê muito isso, às vezes o empresário fica desanimado, mas não pode, viu? Não pode, levanta a cabeça, porque, como a gente já disse, isso não é nenhum fim do mundo, é algo que foi feito, que ao meu ver, foi a melhor saída dentro do contexto competitivo, uma vez que você tem que liberar os supermercados para ter farmácia. Eu acho que foi de bom tom que eles seguissem as mesmas regras sanitárias. Sem dúvida, e sem dúvida. Agora, o jogo da competição é o seguinte, o consumidor vai comprar daquele que tem o melhor mix, que atende melhor, né, que faz o dever de casa, que e tem o a melhor empresário precificação, está na farmácia. Né? Como é que a gente se protege disso? Melhorando, elevando as fortalezas. Eu acho muito interessante isso, porque é o que a gente costuma dizer, né? Fazer do limão a limonada na sua essência, mas também pensar que ter um concorrente próximo ou num local onde antes não existia é um sinal bom, porque mostra que tem mercado, tem dinheiro passando na frente da porta. Mas exatamente isso que você disse, Paulo, porque quando a lição de casa não está sendo bem feita, quando o cenário muda, você corre atrás do prejuízo e às vezes isso pode ser tarde demais. Mas dá tempo, por quê? Se a gente for pegar o modelo de 5 forças de Porter, do Michael Porter, o que esse movimento faz, né? O movimento, ele apresenta aquilo que Porter chama de entrada de novos concorrentes. É óbvio que o supermercado tem um grande poder de capital, tem capacidade de escala logística, mas eles vão ter que aprender a lidar com o novo negócio que é totalmente fora do que está acostumado. Outro fator que tem que ser levado em consideração é o hábito, a rotina do consumidor, o hábito, né? De certa forma, existe um hábito consagrado do consumidor na sua relação com a farmácia que envolve o trajeto de volta para casa, o momento que ele sai do consultório. Isso está enraizado há muito tempo. E mudar essa forma do consumidor de consumir em farmácia não é uma coisa tão simples e também vai levar tempo. O que precisa acontecer, na minha visão, e o que eu sempre vejo, a gente fala para os membros da comunidade da Eden independente do movimento dos concorrentes, nós temos que estar preparados. Perfeito. Mix,
atendimento, loja, né, serviço, estratégia, tem que estar preparado. E tem muita coisa, quando a gente pega aqui, né, Vinícius, você pode falar isso porque você é diretor da comunidade da Eden, são muitas farmácias que a gente acaba atendendo que tem muita coisa do básico para ser feito. Exatamente. Né? Muita coisa do Exatamente. básico. E quando você olha, às vezes, até para novos empresários, né, que estão se aventurando talvez no mercado, até aqueles mais antigos, tem às vezes, eles pensam, muitos, né, pensam em grande expansão, em grandes auês, né, basicamente uma bagunça, né, no sentido de competição, e tá tudo certo com isso, mas às vezes a gente tem que dar um passo para trás para dar 2 para frente e olhar para a lição de casa básica que muitas vezes não está sendo Mix feito. de produto é normal, E por que né? você vai se preocupar com uma farmácia num supermercado se o seu preço não está certo dentro da loja, se o mix não está correto? A turma fica tão preocupada com o movimento do mercado, e tá certo, não tô dizendo que não tem que estar. Não é errado, você tem que estar mas no radar. não olha Perfeito. para... Oh, achei que ia cair aqui, cara. Calma aí. Não, pior que vai cair mesmo. Não vai cair não. Vai cair, não. peraí. Corta pra mim aqui. Que não está tão preocupado com o dever de casa que tem que fazer, e tem muita coisa para ser feito, né? Não tá, eu acho que a gente pode falar sobre essa questão, tá segurando aí, Anzo? Quase que a gente teve um acidente aqui de contatos imediatos de terceiro grau. Esse negócio vai cair, vai não? De olho no acidente. Tem certeza? Bom, então o que acontece? Eu acho que fica a mensagem disso. Tem que olhar para o movimento do mercado? Tem, mas tem que olhar para dentro de casa e a energia que muitas vezes a gente gasta olhando para fora e dá um desânimo no empresário, ele começa a perder energia e atitude para olhar para dentro. E indiretamente, né? isso até acaba se tornando uma uma muleta, uma desculpa para a minha situação atual. Poxa, agora entrou farmácias, né? Foi autorizado farmácias em supermercados. Então, poxa, o cenário já estava difícil antes. Então agora é mais difícil. Então aí a gente começa a entrar num lugar até certo cômodo de vitimismo. E a gente precisa ser protagonista da nossa história e também do nosso negócio. Entender aonde que a gente pode atuar e fazer aquilo que ninguém mais pode fazer por nós, não é verdade? E eu tenho muito essa preocupação, e a Eden trabalha muito isso nos empresários que fazem parte da Eden, da questão da mentalidade. No mercado altamente competitivo, a gente tem que ter a mentalidade muito bem estruturada. Tem que ter mentalidade muito bem estruturada. Tem que olhar o mercado, tem que olhar a concorrência, tem que ver as mudanças como forma de entender, ok, o que está no meu âmbito de ação, dentro daquilo que eu posso influenciar a mudança, o que eu posso fazer? É assim que se muda o mundo, O que eu posso fazer? Deixa eu olhar aqui para minha loja, Exato. O que eu estou deixando de fazer? Como é que eu a torno melhor? Né? Como é que eu a torno mais... Esses dias eu estava fazendo uma live, quarta-feira, no Panorama Farmacêutico, sobre retenção não, era sobre como delegar. Exato. Muito bom esse conteúdo, inclusive merchan aqui, assistam, assim que ficar disponível, assista, porque ficou legal. Muito legal. E aí o empresário fez uma pergunta para mim, falou, como eu faço para contratar se tem escassez de mão de obra? Não tem outra alternativa, tornar a sua farmácia, a sua empresa um lugar onde é desejável, atrativo, desejável, perfeito. Para que as pessoas queiram trabalhar, porque se você tem uma concorrência grande por funcionário, tem várias empresas e ele tem opção de escolher A, tem opção de escolher B, ele vai escolher, dentro dos critérios que ele tem, aquela onde ele vê mais possibilidade dele se desenvolver, dele ganhar melhor, dele ter um bom acompanhamento, de ter um clima organizacional legal. É o que a gente falou, além de competir por preço, produto, também por colaborador. Sim, então aí você vai e o ambiente, né, é ruim, aí o empresário já está com a cabeça dele desse tamanho, porque é tanta mudança, é supermercado, é isso e aquilo. E aí a equipe é contaminada por esse pessimismo. E aí é difícil, né? A pessoa querer trabalhar num ambiente assim, você contratar. Então, estou dizendo que isso é resposta para tudo, mas ver que uma coisa vai se somando a outra e vai contribuindo e criando uma mentalidade, uma energia tão negativa que depois vai ficando difícil do empresário sair desse ciclo, né? Uma bola de neve. Sair desse ciclo. Então, ó, Exato. Empresário de farmácia, cuide, ó, da mente, saúde mental, cuidado. Né? Olhe o mercado, é importante olhar o mercado, mas é importante tomar decisões internas que fortaleçam as suas forças e contribuam para ser competitivo, porque competição sempre vai ter.
Quando não for supermercado, daqui a pouco é marketplace. Quando for marketplace, daqui a pouco é o próprio governo, né? Que compete com o empresário o tempo inteiro. E é bom que tenha, desde que a gente também esteja preparado para Mas a gente tem que ter uma mentalidade resiliente, antifrágil, de estar sempre atento e reagir a tudo isso. Muito bom. Vamos. Eu acho que fechou. A segunda notícia fala sobre isso. Perfeito. O Enzo já está Vamos linkar então. emendando aqui, que a segunda notícia emenda nisso que a gente está falando. Vamos para a segunda então? Vai lá, Vini. Fala aí. Ritmo de abertura de farmácias volta a crescer, mas independentes amargam avanço abaixo da inflação. Eu gostei dessa notícia aí, cara. Com um comentário de Paulo Costa. Foi. Eu gostei dela, é porque eu comentei nela, né? Ah, tá. Aqui, ó. Tô de olho em Como é que você. é? De olho. De olho na notícia. Você não vai fazer pra galera não vai trazer a opinião da Faria Lima mesmo? Eu falei que eu não ia provocar você, mas Paulinho, você não trouxe a opinião da Faria Lima. Paulinho, até na agora. boa, cara. Eu tenho que passar no Cidade Jardim aqui para fazer minha compra do mês e aproveitar também e comprar uma tirzepatida, entendeu? Tem que manter o shape, cara. Tem que manter o shape, porque você fica em cal, você fica no beach tênis, e aí, cara, você tem que estar muito ligado em sampa, Paulinho, senão você fica pra trás, irmão. Então bora se ligar, vambora. Vambora, então vai lá. Vamos lá. Vai lá. Então, galera, seguinte, eu tô olhando pra cá, porque o nosso resumo está aqui, mas vamos lá, fica de olho em mim aqui, corta pra mim. O ritmo de abertura de farmácias no Brasil voltou a crescer, isso é um sinal muito bom, o mercado continua pujante. Após despencar quase 40% nos 12 meses anteriores a novembro de 2025, o indicador teve ligeira recuperação no comparativo da Close Up International. Olha como a gente tá chique, tá vendo? Que considera os últimos 12 meses até março de 2026, é o que a gente chama de MAT. No levantamento anterior, 6.752 unidades haviam iniciado operações. Agora, o total chega a 8.331 estabelecimentos, com ganho de 23,3% no período. As farmácias independentes foram o principal motor desse avanço quantitativo, com a abertura de 5.546 lojas, seguidas pelas associativistas, 1.700 e alguma coisa, as grandes redes com 770 novas unidades. Contudo, o cenário acende um alerta operacional muito severo. Especialistas apontam que a liderança de novos PDVs inaugurados pertence aos mesmos empresários que encabeçam as estatísticas de fechamento de lojas. Olha que interessante. O mercado farmacêutico geral cresceu 11,2% em 12 meses até março de 2026, no período MAT que a gente comentou, impulsionado pelas grandes redes, em torno de 16%, e as associativistas em torno de 12,5%. Em contrapartida, as independentes avançaram apenas 2%. Ainda um pouco menos, estou sendo um pouco generoso, 1,9%, acumulando perda real frente à inflação. A grande diferença de competitividade reside no mix de produtos. Enquanto uma independente opera com média de 1.300, quase 1.400 SKUs, as grandes redes superam 10 mil itens dentro das lojas, oferecendo maior conveniência. Olha que interessante, né? Isso volta a retomar aquele ponto que a gente sempre fala, que um dos pontos principais, coração do negócio, é a variedade de produto do PDV. Preço é importante, atendimento é importante, mas sem variedade não tem resultado, né, Paulo? E é uma questão muito interessante. Eu me senti um jornalistaço agora. Você foi muito bem, Nossa, cara. Muito obrigado. Muito legal, Obrigado. viu? Parabéns. Vambora, tá legal. Eu esqueci que era pra eu ter falado, aí eu falei, vai, Vini. Depois eu falei, nossa, mas era pra eu ter falado a notícia. Você tem que dançar conforme a música. Gostei, a gente tinha combinado, mas tá tudo certo. Foi bem. Vambora. Galera, aqui é o seguinte, eu fiz um comentário dessa matéria até no Panorama Farmacêutico, e a questão é o seguinte, é bom, na verdade, que mais pessoas estejam abrindo farmácias independentes. E o que chama a atenção disso é que quando você tem um segmento como o do varejo farmacêutico, em que nós temos um crescimento de 11,2% de um ano para o outro, é óbvio que o segmento é bom. E aí fica uma questão, né? A galera fala assim, mas desanima com o segmento. Né? Você vê empresário desanimado, vou vender minha farmácia, vou sair do mercado, o mercado já foi bom. Vamos parar para pensar um pouco. Nós estamos falando de um mercado que cresce 11,2%. Que representa em torno de 230 a 240 bilhões de reais no ano. Será que é ruim? Ruim não é. Né? Ruim não é. O que acontece, obviamente, é que o jogo competitivo tem ficado cada vez mais acirrado dentro dos players que compram esse mercado. As grandes redes continuam avançando em market share.
é bem verdade que bem impulsionado pelo GLP-1 nos últimos 2 anos, né? No ano passado, né? E no ano retrasado, teve a primeira onda. E no ano que vem e depois também, a e segunda talvez onda. no próximo também. Ele vai continuar, mas vai mudar um pouco essa dinâmica. A gente vai falar numa próxima notícia, porque existiu um certo monopólio, né, do poder de concentração de venda de GLP-1 na mão das grandes redes, por conta das indústrias que saibam, viu? É muito injusto com o varejo independente, tá bom? O recado tá dado, É hein, muito gente? injusto com o varejo independente, seja quais forem os motivos, que seja comercial, que seja qualquer que seja, é muito injusto só as grandes redes terem acesso ao produto para vender. Isso é um desequilíbrio no mercado. Isso não cadeia se é justo. desbalanceia, É né? lógico. Exato. No fim, a indústria está favorecendo um player que é bem representativo e prejudicando uma outra parte que também é representativa. Né? Isso precisa ser repensado. As indústrias, Novo Nordisk, com, né, a Eli Lilly, né, com seus produtos, a gente até entende que, obviamente, tem uma dinâmica comercial, né, tem uma dinâmica de PBM, tem uma dinâmica que tem regras do jogo que precisam ser seguidas para que a comercialização ela aconteça, mas a gente também entende que a gente precisa trabalhar o fortalecimento do varejo independente para ele ter condições também de poder oferecer o produto para os seus clientes, porque se um tem e outro não tem, a gente está nivelando de maneira desigual o jogo competitivo e a indústria está influenciando na competição. Então, se você tira o GLP-1 desse domínio total das grandes redes, elas crescem bem menos, eu tenho dados aqui, depois eu vou pegar, a gente coloca ali, do que elas cresceriam e o associativismo cresce mais do que elas. Então, o varejo independente e o associativismo, ele mostra a sua força. Quando não tem interferência da indústria privilegiando um lado, ele mostra a sua força. Mas se ela privilegia, ela impacta na dinâmica do resultado. Toda a cadeia. Impacta, né? Ela influencia na performance de uma parte restrita dos players do mercado. Isso precisa ser dito, porque é injusto. Exato. Porque não é correto, porque não é, do ponto de vista de olhar a saúde do mercado como um todo, correto quando você concentra isso Pensando em uma também, só, Paulo, em um só player do mercado, né? No volume de crescimento, os pontos percentuais que deixaram de ser adquiridos por crescimento de mercado, por esse produto talvez não estar exposto, né, em demais locais. Então fica a dica, é de fato um ponto muito importante que a gente coloca como grupo, como Eden, né, mas também entendendo que agora o jogo começa a virar. Na verdade, a gente só dá voz aqui, eu já ouvi muito empresário falar, né? Já ouvi empresário falar, né, que essa diferença de acesso, ela não é justa, né? Ela desbalanceia o mercado. Então, mas colocando... eu tenho com dado aqui, por exemplo, as grandes redes cresceram... Quer ver? Vou colocar aí. Deixa eu colocar lá. Você coloca lá para mim, Enzo, fazendo favor. Peraí, vamos ver se eu vou conseguir aqui. Vamos para o nosso intervalo, voltamos já. Eu não estou conseguindo colocar lá para você transmitir lá, não. Deixa eu ver. Se eu não conseguir, eu vou falar daqui mesmo, tá? Não tá indo, deixa eu ver se é pro outro lado. Não, ele não tá arrastando. A tela não tá indo. Vê se você consegue aqui. Vai, me ajuda aqui. Então, quando você... Eu vou mostrar aqui, mas a gente vê de fato que o problema é de... Não, mas não tá indo mesmo. Não, eu vou falar aqui. Vamos lá, não tem pode problema, soltar os números, vamos lá. Então, aqui, ó. Então, qual que é o problema? Então, evolução do mercado sem GLP. Enquanto as grandes redes crescem... Deixa eu pegar aqui. Manda no WhatsApp. Hã? Consegue mandar no WhatsApp? Não vou mandar no WhatsApp, não. Ele está encurtando aqui. Mas deixa eu ver aqui se eu acho. Eu não estou conseguindo achar o dado que eu quero fazer aqui. Solto comercial. Achei. Solto comercial. Não achei. Deixa eu ver. Solto comercial. Eu achei, não achei. Nesse domingo, na Globo. Então, podemos observar que o mercado é impulsionado principalmente pelo aumento de volume e mercado da GLP-1. Então, o mercado, ele cresceu, ele foi 2,9% do crescimento de 11,2%, foi relacionado a 7,1 bi de venda de GLP-1. Então, 2,9% do crescimento de 11,2% foi impactado exatamente pelo GLP-1. Eu quero pegar ali o crescimento
da Abrafarma. Então, a Abrafarma cresceu no último mate de março 15,9%, né? E aí, quando você tira a GLP-1 da conta da Abrafarma, ela cresce 8,3%. Olha a Então, diferença. ou seja, olha a diferença. 3 ponto alguma coisa já. né? Acaba que essa dinâmica influencia na performance do mercado. Perfeito. De maneira injusta, né? Então, isso é coisa que a gente ouve, geralmente os empresários do varejo independente citarem de maneira constante. Agora, voltando ao tema, obviamente, do crescimento, é que exatamente isso, esse crescimento assimétrico, né, faz com que, ao mesmo tempo que aumenta a entrada de novas lojas no varejo independente, é importante que essas novas lojas, se elas não se posicionarem no jogo competitivo, assim como as 48 mil que já estão, têm que se posicionar, elas tendem a virar uma estatística triste de fechamento de loja, como foi no ano passado. Onde a gente teve ano passado, onde a gente tem tido uma grande taxa de fechamento de farmácias independentes. Né? Então, é uma boa notícia? Ter gente empreendendo, entrando no mercado que é robusto, mas ela é preocupante ao mesmo tempo? Ela é paradoxal. Né? Por quê? Porque ela mostra que se essas farmácias independentes, que hoje fazem parte, as novas que estão entrando, não se organizarem, se torna mais difícil ela competir nesse jogo competitivo. Agora, eu tenho para mim que a competição está difícil em qualquer cenário, em qualquer lugar, em qualquer mercado. Né? Eu acho que ainda o varejo independente, por ser resiliente, pelo crescimento que tem, ainda é um mercado pujante, que tem ótimas oportunidades. Agora, é óbvio, ele vai filtrando ao longo do tempo quem está se adaptando, quem está se preocupando em se tornar competitivo, em fazer o dever de casa, esse fica. Os que vão saindo são os que se acomodaram ao longo do tempo, cuja mentalidade não evoluiu, né, cuja gestão continua a mesma de 15, 16 anos atrás. Né, então a gente tem que enfiar na cabeça que não dá para continuar parado, porque quem não está evoluindo, já dizia Gilberto Souza da Nortus, né? Quem não está evoluindo está morrendo. Exatamente. Então o cara está parado do mesmo jeito, ele está morrendo. É simples assim. Então essa notícia é boa por um aspecto, mas traz um alerta de outro, de que o crescimento do mercado ele é assimétrico, ele não é o mesmo para todo mundo e é preciso que essas farmácias que entram encontrem alternativa de profissionalização, seja associações, seja agrupamentos. Ou seja, na Eden. Na Eden nós estamos aqui. Vem pra Eden. Bora pra Eden. Pode vir que a gente Bora pra aqui, Eden. tá bom? Vamos pra próxima? Bora! Let's! Vamos lá, qual que é a próxima notícia, Enzo? Me ajuda aqui. Então, Anvisa aprova Ozivy, primeiro análogo nacional Ozempic. MS lança semaglutida sintética com desconto de 30% e mira 500 milhões. Promessa de dobrar a margem do varejo atrai o Canal Farma. Todo mundo tá querendo ficar magrinho mesmo, né? Não, mas isso aí, você viu a notícia que a gente trouxe, acho que a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente trouxe que a GLP-1 já se tornou produto mais vendido no mundo inteiro, né? Então, a gente falou disso semana passada. Nós falamos disso na edição anterior. Se você não assistiu, lá no canal da Eden News, você vai lá, tá lá o vídeo, assiste, a gente falou sobre isso. Ah, e detalhe, né, que a gente também nem comentou, não sei se também chegou na rede social, mas se você não puder assistir pelo YouTube, porque de fato, né, para estar vendo essas personalidades maravilhosas que estão aqui, você pode nos escutar através do podcast no Spotify. Então, fica aqui o convite também e o link vai estar na descrição desse vídeo também no YouTube para você acessar e nos acompanhar pelo Spotify. Boa, Vini, é isso aí. Bom, vamos lá então. Claro. A Anvisa aprovou em 26 de maio de 2026 a comercialização do Ozivy, primeiro análogo sintético ao Ozempic, a semaglutida, fabricada no Brasil pela EMS. E a primeira aprovação da agência desde que a patente da Novo Nordisk caiu em 20 de março. O produto foi aprovado inicialmente para tratamento de diabetes tipo 2 e deve chegar às prateleiras em 30 a 60 dias após a regulamentação do preço máximo de venda pela CMED. A MS projeta faturar mais de 500 milhões com o Ozivy nos primeiros 12 meses, equivalente a 5% de seu faturamento total e, potencialmente, seu produto líder em vendas. A estratégia é baseada em preço e distribuição agressiva nas redes de farmácia. O Ozivy será vendido com desconto mínimo de 30% em relação ao Ozempic, e para atrair o apoio do varejo, a MS sinalizou que os análogos podem oferecer o dobro da margem atualmente praticada pelo Ozempic, que hoje deixa cerca
de 15% para as farmácias. Além da MS, 15% tá bom ainda, viu? Eu já vi casos que é menos, na verdade, acho que tá bom demais. Acho que a matéria até exagerou aqui um pouco. Além da MS, outros 5 produtos sintéticos e um biológico aguardam análise da Anvisa. A Hypera Pharma é apontada por analistas do Santander como uma das 3 primeiras candidatas à aprovação. Já a Eurofarma escolheu caminho diferente. Ela firmou parceria com a Novo Nordisk para distribuir o Ozempic e o Wegovy sob as marcas Extensior e Povistra, com tratamento mensal entre R$ 300 e R$ 600 pelo programa Eurocuida, contra cerca de R$ 1.000 do Ozempic original. Uau. Aí sim, agora... E tem um detalhezinho especial nessa notícia, tem um vídeo especial, então, olho no vídeo. Tem um vídeo? Solta aí. Vai lá. Era para ter sido mais rápido, porque eu ainda tô aqui. Vambora. Anvisa aprovou o registro da primeira caneta emagrecedora fabricada no Brasil. O novo medicamento, à base de semaglutida, o mesmo princípio ativo do Ozempic, promete ser mais barato que a versão original. De marmita em marmita, Maicon se esforça para perder os 10 quilos que ganhou nos últimos meses e que levaram a taxa de colesterol às alturas. Sem tempo para os exercícios físicos, ele só não se rendeu ainda às famosas canetas que emagrecem. Por motivo do valor, um valor muito pesado. Sou casado, tenho um filho. Então, com isso, tem que arcar com as despesas de casa, água, gás, luz. Realidade que pode mudar nos próximos meses. Nesta terça, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro da primeira caneta de semaglutida que será produzida em solo nacional. A autorização veio 3 meses após a queda da patente do princípio ativo, conhecido por aumentar a saciedade e controlar os níveis de açúcar no sangue. O medicamento fabricado pela farmacêutica EMS, chamado de Ozivy, deve chegar às farmácias em até 30 dias e com preço de venda cerca de 30% menor do que a versão original, que custa cerca de R$ 1.000 a dose inicial. Nós não temos o preço do produto fechado, mas nós já podemos garantir para vocês que ele estão sim com um olhar muito grande de acessibilidade. Então esse produto ele terá um diferencial de preço em relação aos produtos que tem hoje em dia no mercado. A EMS ainda afirmou que mantém conversas com o Ministério da Saúde sobre a possibilidade do medicamento ser disponibilizado via SUS para pacientes com obesidade grau 3 e à espera de cirurgias bariátricas. O novo medicamento e outros que vierem a ser registrados pela Anvisa ainda podem contribuir para a diminuição de um problema público: o contrabando de canetas compradas em países vizinhos, como o Paraguai. Neste primeiro momento, a Anvisa liberou a indicação de Ozivy somente para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2. Mas esta endocrinologista afirma que o princípio ativo é capaz de auxiliar no tratamento de outras doenças. Pessoas que têm maior risco de doença cardiovascular, independente de terem diabetes, e também para a doença renal crônica, que ela também tem uma ação na evolução da doença renal crônica para o desfecho da hemodiálise, por exemplo. Ela consegue fazer uma reversão. Olha só, que coisa, hein? Você vê, e o que está em jogo aí, né? Em primeiro lugar, a MS sai na frente. E como tá nadando de braçada a MS, né? Nossa, tá Cara, nadando sai sozinho. Da frente, sai na frente no produto, né? Um produto cuja categoria é revolucionária. Já foi comprovada a servida de mercado também? Então... E compra Medley, né? Processo que está passando por aprovação do CAD. Isso mostra, né, uma direção totalmente diferente, né? Enquanto, obviamente, as multinacionais investem em desenvolver patente, né? Foca bastante, estreita o seu público-alvo, né, criando um certo tipo de produto premium, né, entrando numa classe social um pouco mais abastada, fazendo, obviamente, um processo de disrupção de produto, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira, vamos dizer assim, bastante segmentada para a indústria. Quando a indústria nacional ela entra, trazendo os similares, trazendo o genérico, ela promove aquilo que o Clayton Christensen, que é um ator escreve vários livros, ele fala a teoria da disrupção pelo ponto de preço, que é na medida que a MS ela baixa, né, o preço ela coloca como 30% mais barato que o Ozempic,
ela, pelo preço, ela vai capturar de maneira mais eficiente um mercado de massa que não acessava aquele preço. Uma boa fatia, né? Com Então, a certeza. expectativa que se tem, na medida que vai entrando os novos produtos, sejam similares, depois vão vir o genérico do Ozempic, é uma expectativa de que o mercado, de fato, ele cresça ainda mais, porque ele vai, apesar do preço médio cair, a tendência, quanto mais competidores vai tendo, o preço médio cai, mas ele também vai acessando mais pessoas e vai elevando. E isso vai elevando o tamanho do mercado dele. E é o tipo de movimento agora que vai colocar o varejo independente no jogo, né? Porque ele estava fora do jogo, mas agora ele entra no jogo porque esse produto vai começar a chegar nos distribuidores nacionais, regionais, realmente em volume suficiente, né, para que o varejo independente possa atender. Mas tem que se preparar para isso. Tem que se preparar para isso, porque o seu cliente está querendo ficar magrinho e você tem que ter o produto para deixar ele magrinho. Então, tem um dado muito interessante aqui do IQVIA que eles apresentaram no último World Review, que é o seguinte: praticamente todo o canal de rede trabalha com portfólio de medicamentos Thermolabs, enquanto no independente apenas metade das farmácias trabalham com esses produtos. Então, olha só, o mercado total de farmácias das grandes redes, o mercado total é 94.095 farmácias. O percentual de cobertura de farmácias de itens termoláveis, né, é de 70%, no dados de março agora. O percentual de cobertura de farmácias com LGP1 foi de 55% no total. As grandes redes, você tem 16.554 pontos de venda. O percentual de cobertura de farmácias de itens termoláveis foi de 99%. olha isso. Então, por outro lado, quando a gente fala também que a indústria, de certa forma, trabalha numa determinada faixa de agrupamento de farmácia, no caso as grandes redes, por outro lado, a gente também tem que entender que tem um elemento estrutural que envolve equipamento de refrigeração adequado para produtos termoláveis, treinamento da equipe, viabilidade para ter o produto, que né? Correto. A grande rede também se demonstra mais bem preparada, né? Quando você pega associativismo e franquia, por exemplo, 82% de cobertura de farmácias de itens termoláveis. E quando você pega os independentes, 53%. Quando você vai para a cobertura de farmácia com GLP-1 em março, a grande rede tinha 98% de cobertura, associações e franquias 64% de cobertura e independentes somente 34% de cobertura. É uma adequação de estrutura gigantesca. Essa diferença, o independente, essa diferença estrutural, né, de ter, né, a capacidade de atender, de armazenar fármacos, são sensíveis à variação de temperatura. Então, isso é muito importante, porque são produtos que precisam de um acondicionamento diferenciado, a equipe precisa estar treinada para orientar bem o consumidor, e está na hora de fazer isso, porque essa oportunidade vai vir, vai chegar para o varejo independente, é a hora dela Tá batendo poder... na porta. É a hora dela poder trabalhar com esse produto e mais, né? Um produto que vai trazer mais rentabilidade para a farmácia. Então, é uma categoria que promete trazer mais venda para o varejo independente e mais margem. Eu acho que vai ser uma boa para o varejo independente. E parabéns à indústria nacional, parabéns à MS, parabéns à Eurofarma, que também está vindo com os produtos, né? Mesmo que seja através de parceria, mas o importante é que o produto realmente possa aumentar o acesso, chegar no consumidor a um preço acessível e melhorar a margem da farmácia. Isso, de fato, é um jogo de ganha-ganha. É isso. E é isso, já linka com nossa próxima notícia, Enzo. Coloca na tela, vamos lá. Coloca aí, Enzo. Vamos nessa, vamos nessa. Cadê? Desce um pouquinho aqui pra mim. Isso aí. Você quer fazer? Faço. Faço, então vamos lá. Novegov Oral e Fundaio da Eli Lilly disparam nos Estados Unidos e iniciam transição histórica de formato. A disputa pela liderança de mercado de medicamentos análogos do receptor de GLP-1 para tratamento da obesidade entrou em uma fase de disrupção estrutural dos Estados Unidos. A recente introdução comercial de duas soluções por via oral, a versão em comprimido do Wegovy, da Novo Nordisk, e o Orforglipron, sobre a marca comercial Fundaio, da Eli Lilly, deu início ao intenso monitoramento de prescrições e preferências clínicas. A Novo Nordisk aposta na força de sua marca Wegovy para garantir a liderança, ao passo que a Eli Lilly centra sua estratégia nas vantagens de posologia do Fundaio, diferente
do comprimido concorrente da Novo Nordisk, que exige jejum prolongado do paciente e rígidas restrições quanto ao consumo concomitante de água, o medicamento da Lilly elimina essas exigências, oferecendo melhor usabilidade e conveniência para os consumidores. Dados de acompanhamento da IQVIA analisados pelo Banco City indicam que as prescrições totais de medicamentos de GLP-1 nos Estados Unidos registram avanço de 3,6% no período de 4 semanas, encerrado em meados de maio de 2026, patamar bastante superior ao crescimento de 1,8% apurado igual ao período do ano de 25, lançado em 9 de abril de 2026, o Fundaio da Eli Lilly atingiu a marca expressiva de quase 17 mil prescrições médicas ativas na semana encerrada. Eu perdi as contas de quantas vezes você falou Eli Lilly nesses últimos 2 minutos. Porque tava na notícia, né? Eu falei, né? Eu acho que faz muito sentido, antes da gente comentar sobre isso, tem um material muito legal que a gente também trouxe. Vamos soltar a vinheta aí. Grandes notícias, América. Agora temos um comprimido para adultos com obesidade que querem perder peso e mantê-lo, juntamente com dieta e exercícios. Sim, obrigado. DJ Cold, seja honesto, se existisse um comprimido que possibilitasse outras coisas úteis, você o tomaria. Se existisse um comprimido que me ajudasse a estacionar em paralelo, eu o tomaria. Se existisse um pilar que me trouxesse um lutador profissional, eu o tomaria. Diga, tio Callum, se existisse um comprimido que me ajudasse a resgatar mais gatinhos, eu o tomaria. Senhora da Fazenda, se existisse um comprimido que fizesse as pessoas pararem de julgar tanto como perder peso. Talvez não precisássemos de um comprimido para tudo, mas para controlar o peso existe o Wegovy, o primeiro e único comprimido de GLP-1 para perda de peso. Não tome se você ou sua família tiver um câncer de mama ou se for alérgico a ele. Informe seu médico se você planeja fazer uma cirurgia ou procedimento, está amamentando, grávida ou planeja engravidar. Pare de tomar e procure ajuda médica imediatamente se você tiver um caroço ou inchaço no pescoço, dor de estômago intensa ou qualquer uma dessas reações alérgicas. Grave. Os efeitos colaterais podem incluir inflamação do pâncreas e da vesícula biliar ou problemas estomacais graves. Ligue para o seu médico se tiver algum destes sintomas. O Wegovy pode causar hipoglicemia em pessoas com diabetes, especialmente se estiverem tomando medicamentos para a doença. Ligue para o seu médico se tiver alterações na visão ou palpitações em repouso. Os efeitos colaterais de náuseas, vômitos e diarreia podem levar à desidratação, que pode causar problemas renais. Esse não é o seu carro, é? Pergunte ao seu médico sobre o comprimido de Wegovy de uso diário. Cara, vou falar pra você, ficou uma porcaria essa dublagem. Ficou muito ruim. Ficou mas o muito importante é a ruim. notícia. E antes disso eu quero perguntar... Não, mas a dublagem é de IA, né? É a dublagem de IA. Ela ficou Agora, mas a ruimzinha. questão não é isso. Eu acho que a questão maior é que é um comercial Exato. que saiu no Super Bowl. Super Bowl. Né? O comercial do Wegovy Um no dos Super maiores Bowl. eventos esportivos Então, do o que a gente trouxe aqui é um comercial do Wegovy que saiu no Super Bowl, que é o minuto mais caro, segundo, né? Sei lá, o tempo mais caro da publicidade mundial para ver o nível de relevância e investimento que está sendo feito nessa nova categoria de produto, que é absurdo. O que se torna uma alternativa para quem tem medo de agulha. Não parece que você tem medo de agulha? Eu não, eu sou farmacêutico, eu já tomei agulhada, já dei agulhada para mim. Para mim é Para tranquilo. quem tem receio, para quem passa mal, enfim, com agulha, enfim, até talvez com sangue, enfim, tem essa alternativa agora com esse medicamento em formato de comprimido, salvo o que nós conversamos também na semana passada, que são os efeitos colaterais pelo uso do medicamento. Por isso que eu volto a reforçar. Faça o uso do medicamento com acompanhamento médico. Não faça por conta, sua saúde é prioridade. Mas eu acho que a gente pode levar em consideração, eu acho que vale a pena analisar a evolução do produto. Primeiro veio o Ozempic, né? E o Ozempic, ele, óbvio, né, injetável, todas as apresentações dos produtos injetáveis. O Ozempic, no início, dava bastante efeito colateral. Eu tomei uma época. Então né? você tomou. Tomei numa época. Eu não entendi a piada. Qual é o preconceito? Nenhum, imagina. Qual é o preconceito? Bota um corte aqui agora dele falando que ele não tomava. Não, eu falei que eu não Começou a gaguejar. Não, eu não falei. Eu falei que eu não tomava? Eu falei isso? Falou. O Enzo lembra, o Marcos lembra. Não, eu tomei um Ozempic. Você nunca tomou. Já há alguns anos atrás. Nunca tomou, é isso mas, aí, assim, independente, né? Eu não falei isso. Eu acho, se tiver gravado aí, Muito bom. você me lembra. Muito bom. Mas, assim,
Então, ele primeiro causava bastante efeito colateral, né? Depois houve uma evolução do produto, vem as novas classes de GLP-1, Sim. que tem praticamente eliminam os efeitos colaterais. Isso é evolução da molécula, né? São novas gerações, onde a molécula vai evoluindo. Isso na indústria farmacêutica é muito claro, ela vai evoluindo, vão alterando o formato ou novas moléculas mais inovadoras que vão trazendo, criando o efeito terapêutico com menor nível de efeitos colaterais. E agora é um salto absurdo. Gigantesco. É um salto absurdo do ponto de vista de mercado, é o fato de ter oral, porque, vamos pegar aqui o Enzo aqui. Enzo. O Enzo, que coordena todo o trabalho aqui, tem como mostrar você, Enzo? Deixa eu ver pra turma ver lá, bota lá. Achou. Que menino bonito. Tem Como é que o Tiririca falaria? Ô, ninho. Aí o Enzo tá. Eles conseguem te ouvir, Enzo, ou não? Você tem microfone? Não. Não tem? Não consegue. Mas eu vou fazer uma pergunta pro Enzo aqui, ele vai falar se sim ou se ele vai fazer assim, pra cima, dedo pra cima ou pra baixo. Enzo, você gosta de levar agulhada? Vixe. Enzo, você desmaia quando você leva agulhada? Né? Então, obrigado, Enzo. Então, vou fazer outra pergunta. Enzo, oral, se for oral, comprimido, você toma? Medicamento? Medicamento, eu tô falando medicamento, Por tá? favor. Por favor, tá? Você toma. Então tá, então você vê quantos Enzo... É um novo consumidor do produto. Quantos Enzo que tem medo de agulha, que frescura ter medo de Enzo agulha, também, né? Meu? Tinha Tinha que ser Enzo, né? Tinha que ser Enzo, né? Tinha que ser Mas tá Enzo, tudo né? bem, tá Ter tudo medo bem. de agulhinha, uma agulha, cara. O cara ter medo, isso é coisa de... Eu vou falar pra vocês. Geração Z. Brincadeira. Mimimi. Mas aí, quantos Enzos tem que tem medo e vai passar a consumir o produto porque agora ele é numa forma São oral. novos consumidores. É uma Novos nova fatia de consumidores. mercado que antes não era aproveitada e agora E o cenário obviamente muda. que vai ter substituição depois do próprio produto atual, porque o cara vai... Não, daqui a pouco vai ter, é capaz de ter um modelo líquido, modelo sublingual, enfim, e aí o céu é o limite. Ou seja, ele vai alterar a curva de adoção da tecnologia, como diria o E Everett ganhar Rogers, potência de né? crescimento. Ele vai alterar essa curva de adoção da tecnologia, porque o formato oral, de fato, ele vai reduzir as barreiras psicológicas de quem não gosta de agulha. Exato. E aí acelera a transição de pacientes retardatários, que não tomaram, que não usaram, mas que tomaria, que é a ideia do comercial, né? Eu tomaria. A mulher estica o braço lá, eu tomaria. Assim vai. E isso linka totalmente com a nossa próxima notícia, que agora nós vamos falar de Paraguai, de contrabando de la semaglutida. Vamos! Paraguai proíbe eu tenho que aguentar isso, velho. E o cara é meu diretor, é foda. Paraguai proíbe marcas irregulares, mas, voltando aqui, toda a galera aqui na Eden é criativa. O Vinícius... Tem que ser. Né, é um Tem que baita descontrair. profissional, competente e descontraído. O Eric, que é nosso diretor de inovação, é mágico, velho. É mágico. Não, e eu descobri esse dia que ele é mentalista também, você acredita no negócio eu desse? Ele tenho hipnotiza medo os disso. outros, cara. Eu tenho medo Ele disso. hipnotiza os outros. Então, ó, toma cuidado. O cara é diretor de inovação, é mágico profissional, tá? Ele é mágico Tem profissional. histórico, tem E histórico. agora eu descobri que ele é mentalista. Eu vi vídeo dele no YouTube hipnotizando os outros, cara. Que coisa de... Só tem artista aqui na Eden. Mágica no próximo AD News? Quando o Eric aparecer para falar alguma coisa de tecnologia, vamos pegar uma notícia de tecnologia pro Eric dar a opinião dele, e ele tem que fazer uma mágica ao vivo. Legal. Ao vivo. Ele tem que fazer uma mágica ao vivo. Vamos lá. Paraguai proíbe marcas irregulares de tirzepatida e acende alerta de contrabando na fronteira do Brasil. A Direção Nacional da Vigilância Sanitária do Paraguai emitiu um alerta sanitário grave, proibindo a comercialização e o uso de marcas irregulares de tirzepatida no país, como Veltrane, Tera e Tirzepatide Injection, em inglês. A autoridade identificou a venda ilegal de produtos falsificados ou introduzidos ilegalmente no país sem o registro sanitário obrigatório. O caso tem impacto geopolítico direto no varejo brasileiro de emagrecimento por Pedro Juan Cabaleiro, cidade... Como é que é? Cavaleiro. Cabaleiro. Cidade paraguaia, na fronteira seca com Ponta Porã. Eu já fui lá, demais. Também. É um dos principais polos de movimentação de brasileiros que buscam medicamentos importados mais baratos. O Paraguai é conhecido por abrigar laboratórios que não respeitam a exclusividade de patentes da Eli Lilly. Falei de novo. Vamos colocar um score de quantas vezes ele fala. Vendendo versões genéricas a preços até 5 vezes menores. A Anvisa no Brasil também tem intensificado a repressão
ao contrabando e à importação de insumos farmacêuticos ativos de tirzepatida e semaglutida em volumes incompatíveis com o uso pessoal de importação direta, apreendendo toneladas de injetáveis irregulares e proibindo marcas paraguaias em solo nacional. Ou seja, Los alerta hermanos tienes sanitário. um problema muito grave. Muito grave. Mas isso também já mostra pra gente o nível de segurança para quem consome esses produtos. Dentro do Brasil, a gente tem a segurança também da questão da qualidade, enfim, a própria marca, os locais que são comprados e consumidos esses produtos, diferentemente da garantia de qualidade, quando isso vem de forma contrabandeada praticamente. Isso é um grande problema. E aí mostra também esse alerta sanitário sobre esse tipo de ilegalidade, podemos chamar dessa forma, que já é também uma forma da gente, do consumidor desse produto ser munido, né, até pensando na qualidade de saúde, qualidade de vida, pensando num produto confiável que está sendo tratado dentro da sua saúde. Então, isso é um problema sanitário lá no Paraguai, mas isso ele mostra, de certa forma, o desafio, né, do contrabando desse tipo de produto. E no Brasil a gente está vivendo outro desafio também, que é de furto, né, de roubo. Esses dias tem circulado na internet casos de roubos à farmácia, os caras entram, vai direto na caneta. Com certeza, pelo custo, emagrecedora. enfim. Vai direto. Então, um absurdo. cara, é uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo que é revolucionário, tem uma venda absurda, tem todo um mercado ilegal paralelo, né, informal, de baixo, que faz com que a gente entenda o tamanho da oportunidade que ainda tem nesse mercado. Exatamente. Mas com entrada de similar, entrada de genérico, desses outros produtos... A tendência é que diminua muito. Porque o preço vai se tornando acessível, porque quem vai para essa vertente não é quem tem dinheiro. É o cara que não tem acesso, entendeu? Aí ele se sujeita a comprar um produto que não tem procedência. E o risco, né? Rapaz, você vier no metrô ali, quando eu venho no metrô ali de Barueri aqui para Vila Olímpia, você pega o trecho ali da Vila Olímpia de Barueri até É um marketplace Osasco. dentro do trem, né? Cara do céu, nunca vi venderem caneta emagrecedora lá dentro, obviamente. Uma vez eu vi venderem coxinha e shot de café. Os caras dentro do trem passam vendendo tudo. Então, você vê que o mercado informal, ele acha seu meio de ganhar seu dinheiro, né? E o povo que tá lá, fone de ouvido, não sei o quê, e o cara chega com fone de ouvido que é 3 por 20. Então, imagina, eu acho que o cara usa hoje e quebra amanhã, mas a turminha vai lá, compra, porque é o cara que não tem condições de comprar, né? Tirzepatida, 2 por 1. Então, esse público existe, ele é grande, né? Com a entrada desses novos similar da MS, novos produtos que vão vir, mostra que eu acho que vai ser uma safra boa para o varejo independente. Com certeza, com certeza. Chegou a hora do varejo independente aproveitar um pouco mais dessa onda, né? Essa onda, mas tem que estar preparado, né? Então, a estrutura, enfim, de loja. Tem que ter preparo para termolar. Eu vi aqui, né? Então, a cobertura de farmácia de termoláveis é de 53%. Então, tem muito aqui que evoluir. E detalhe, além dessa estrutura, também não faz sentido nenhum você querer vender... querer vender tirzepatida se você não tem um Naldecon, uma dipirona. Pera lá, né? Vamos ter o básico primeiro para olhar para um medicamento de alto custo no segundo momento. Então, mas são só um pouco das oportunidades que vão surgindo no mercado. Qual que é a próxima notícia, seu Enzo? Vai lá, Vini, você agora, fala aí. Vamos lá. Expectativa, confiança do consumidor recua moderadamente em maio após 2 meses. Não, tá errado. Espera aí que estava errado aqui no nosso... Vamos lá. Peraí, não é essa daí não. Tá aqui, beleza. Genéricos têm crescimento recorde e faturam 5 bilhões e meio, quase 5,6 bilhões. Categoria avança 17,6% e se consolida como o motor anticrise das drogarias. Olha que interessante. Só no primeiro trimestre, losartana e dipirona lideraram o volume desses produtos. O mercado brasileiro de medicamentos genéricos registrou um faturamento expressivo desses 5,5 bilhões de reais no período acumulado dos 12 meses entre março de 25 e março de 26, voltando a falar sobre o MAT, aquela métrica de medição de tempo que a gente colocou. O montante representa uma expansão robusta de 17,6% em comparação com o intervalo de 12 meses do ano anterior, consolidando a categoria como a principal alternativa econômica para a manutenção de tratamentos de saúde no país. O Dia Nacional do Medicamento Genérico, comemorado em 20 de maio, reforçou os marcos históricos do setor. Somente no primeiro trimestre de 2026, a categoria gerou uma economia estimada de 14,6 bilhões de reais
para os consumidores brasileiros. Dados da Progenéricos compilados junto à IQVIA indicam que as projeções apontam para uma fatia de 45% de participação de mercado para os genéricos até o ano de 2030. No primeiro trimestre de 2026, as vendas concentraram-se intensamente em tratamentos para patologias crônicas de alta prevalência, hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. A losartana potássica liderou o ranking com 49, quase 50 milhões de unidades vendidas, seguida pela dipirona sódica com 32,4 milhões de unidades vendidas. É com você, Paulo. Eu acho que é uma consolidação absurda dessa evolução que o genérico tem tido dentro do segmento farmacêutico, desde a lei do genérico, né? Eu acho que isso é extremamente positivo para o mercado, é um produto que atende o interesse do consumidor, é um produto que atende o interesse das farmácias, distribuidoras, porque é um produto que as farmácias conseguem ter uma maior rentabilidade. Agora, também a gente tem que levar em consideração que talvez tentar entender um pouco a dinâmica disso. Eu não sei se é basicamente somente, eventualmente, por lançamento de novos produtos, né? Ou porque o acesso do consumidor se torna maior ao produto, porque a gente está vivendo um momento econômico muito difícil, né? Exatamente. Então, o que acontece? Quando você tem um momento econômico como a gente está vivendo, de endividamento da população, alta taxa de juros, choque do dólar por conta da guerra no Iraque e choque do petróleo, obviamente, né? Você tem uma oscilação grande do dólar, né? Isso diminui o poder de compra do consumidor. O consumidor está cada vez mais endividado, o poder de compra é cada vez menor. Então, quando ele vai na farmácia comprar um item básico, que é um medicamento, e o genérico é uma opção mais viável, ele vai efetuar a troca. Agora, mérito, né, do Brasil, porque o genérico é confiável. Isso mostra também que existe a troca, porque existe uma maior sensibilidade de preço do consumidor e do ponto de vista comercial, as farmácias independentes têm que estar atentas, né? O consumidor está mais sensível a preço. Podemos falar de preço daqui a pouco, né? Mas também não é sair queimando margem aleatoriamente. Tem que ter estratégia, mas Exato. De fato o consumidor está mais sensível a preço por conta de uma série de conjunturas econômicas. Tem que olhar a precificação com cuidado nesse sentido, preservando a margem de toda forma, né? Mas isso acontece principalmente por isso, porque é um produto que dá acesso à população brasileira, que tem uma classe C, D e E muito grande, né? Mas ao mesmo tempo, porque a população confia no genérico, e isso acho que é um ganho absurdo, realmente. A população confia e por isso, né, compra, consome e permite que ela tenha acesso ao produto com maior facilidade e acessibilidade. A losartana, ela está na farmácia popular, né? Então, isso mostra também um pouco o seu desempenho. O nome disso é acesso na prática. Acesso à população. O povo brasileiro é um povo, de certa forma, que tem lutado muito, tem passado, infelizmente, né, o cenário econômico do Brasil, ele não é favorável. Continua desafiador há muito tempo. A gente não tem uma política econômica. Vai falar assim, mas é o ambiente externo. Mas toda hora, né? Quando é uma coisa boa que o governo fez, foi o governo que fez. Quando é uma performance ruim, é o ambiente. Né? A gente volta sempre naquela coisa. Quando é uma notícia boa, é o meu protagonismo. Quando é ruim, foi alguém que foi responsável. Então, a melhor coisa que tem oportunista, de certa forma. É uma coisa absurda, né? Eu estava vendo esses dias num vídeo, né, que o governo Lula, ele sancionou as bets. Aí agora ele aparece como herói que defende, que quer acabar com as bets. Então, olha só como que é o nível. Aí quando a entrevistadora pergunta para ele por que então que ele sancionou, aí ele fala assim, não, porque não dependia de mim, eu não sou dono do Brasil, depende do Congresso, depende do Senado. Mas quando é para aprovar a 5x2, consegue, né? Porque é do interesse eleitoral. Levando em consideração que nós estamos em um ano eleitoral. Naquela época, exato. Era do interesse arrecadatório. Agora é do interesse. Então, quando o interesse converge para o interesse do que realmente o governo quer fazer uma coisa, ele vai lá e faz. E surgiu até o burburinho do 4x3 agora, hein? Pelo amor de Deus, gente. Loucura, insanidade. Mas aí, o seguinte, isso aí foi... enfim,
Mas o que acontece? Como líder, né, o presidente do Brasil, quando eu não assumo a responsabilidade pelas decisões que eu tomo, que tipo de credibilidade que eu passo? Então, por essas e outras que a gente também, né, os empresários têm sofrido com alta carga tributária, mudanças regulatórias que são feitas a toque de caixa por interesse eleitoral. Não sou contra a ideia do 5x2, eu acho que é uma coisa que a população está pedindo muito, por isso que encontra eco no desejo da população. Só que viabilize para a economia também. Mas é feito assim de maneira eleitoreira, toque de caixa, às pressas, porque a eleição é agora para ganhar. E quem paga a conta é o empresário. O empresário, né? E o trabalhador também. O empresário, então o genérico ele vem como uma alternativa, né, de acesso para o público, de melhoria de margem. Uma nova conquista, né? Um novo degrau. É uma notícia Exato. muito boa, esse crescimento genérico tem que crescer mais, o genérico é uma conquista do Brasil e é muito importante para o povo brasileiro, para o dono de farmácia, enfim, sou fã do genérico. Perfeito. Acredito que nós falamos de todas as notícias, né? Perfeito? Então, mais uma vez, Eden News fazendo o seu papel. Nem durou 3 horas dessa vez. Nem durou 3 horas, Você né? falou menos, ou você fez menos piada. Não, mas peraí, claro que não. Me llamo Rodrigo Montoya de la Cruz. Pessoal, muito obrigado. A gente encerra aqui mais um episódio da Eden News. Compartilhe com o maior número de pessoas, de conteúdo relevante, de uma forma leve e descontraída. É informação importante para quem resolve, que é você que está na ponta, que está envolvido no comércio de uma maneira geral. Fico aqui, meu muito obrigado e até semana que vem. Paulo? Volto a dizer para vocês, a Eden News é uma iniciativa da Eden Grupo, através de sua vertical, da Eden Educação, e tem como princípio básico levar informação, levar conhecimento de mercado para o empresário do varejo independente, contribuindo para que ele possa criar uma visão sistêmica do que está acontecendo no mercado. Quando é possível, a gente traz também aqui um pouco de análises da perspectiva de gestão, dos exemplos daquilo que a gente está discutindo, das estratégias que estão envolvidas atrás das notícias que estão acontecendo, porque a gente entende que a notícia ela informa, mas ela também nos ensina através do exemplo do que está acontecendo no mercado e através do exemplo de outros empresários que estão envolvidos nas notícias que a gente traz aqui. Então, espero que você goste. Se você gostou, curta a notícia, compartilhe. Toda semana, né, Enzo? Toda semana a gente traz um resumo das principais notícias da semana, nesse ambiente descontraído, que você pode ouvir no seu carro, você pode ouvir em casa, você pode ouvir na farmácia, você pode ouvir onde quiser, e se quiser mandar para quem você quiser esse material também, pode mandar, fica à vontade, seja bem-vinda, tamo junto, muito obrigado, valeu, até a próxima, até mais. Tchau. Tchau, galera, até semana que vem, Deus abençoe.